Olá, seja bem-vindo a este canal. Diante de uma solicitação de umas pessoas que nos seguem pela internet, ele solicita de que eu possa mostrar e apresentar alguns livros de teologia reformada para pessoas que estão iniciando, no caso, o seu conhecimento na teologia reformada. Qual seriam os bons livros para eu iniciar, né, os estudos da teologia reformada? Olha, existe um número enorme de obras para a pessoa aprender sobre o monergismo, né, sobre o calvinismo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 vídeos, porque senão ficaria a apresentação muito longa de todos os livros. E eu não posso mostrar todos os livros, mas aqueles que eu acredito ser muito importantes para que a pessoa possa entender um pouco melhor a teologia reformada. Eu, por exemplo, passei para o monergismo, para a teologia reformada, sem ter conhecimento de que era calvinismo, ok? Eu lendo as escrituras sagradas, me deparei com alguns versículos que parecia contradição de termos. E se não fosse contradição de termos, poderia ser, então, uma contradição. Então, verificando as escrituras sagradas, a Bíblia, eu percebi mais tarde de que aquelas teses que eu tinha dentro das escrituras, elas eram confirmadas pela teologia reformada. Então, eu não tive quem me indicasse bons livros para começar os meus estudos sobre a teologia reformada. Mas eu posso hoje indicar para você alguns destes livros, ok? Eu acho que são livros extremamente fáceis para uma pessoa que quer começar a entender a teologia dos reformadores, a teologia do século XVI, que, né, foi um mover de Deus a reforma protestante, para nos livrarmos das doutrinas romanas. Bem, existe um livro que eu anunciei recentemente no canal, que ele tem apenas 62 páginas no português, Maiton Wharton, Evangélicos Católicos, os obstáculos à unidade. Eu acredito que este livro ele é muito esclarecedor para nós entendermos a distância e o porquê não há como nós concordarmos com as doutrinas católicas romanas. E por que, então, a reforma protestante, ela houve, né, a reforma protestante? Porque em si entendeu que o homem é salvo pela graça de Deus, pelo dom gratuito de Deus, a fé que é oferecida aos homens. Então, é muito importante você ter esse livro, além de ser um livro barato, né? Esse livro aqui, por exemplo, eu paguei R$ 11,34. É um livro rápido, uma leitura rápida, para que a pessoa possa entender um pouco sobre a teologia dos reformadores. Existe outro livro da editora Fiel, para um iniciante também na teologia reformada, eu acho muito interessante, que é Verdades que Transformam, do Dr. James Kennedy, falecido pastor calvinista James Kennedy, Doutrinas Cristãs para a Sua Vida de Hoje. Você ainda encontra esta obra pela editora Fiel. É uma obra excelente porque ela trata de alguns assuntos como a chamada eficaz, o arrependimento, a fé, a justificação, santificação, a adoção, certeza de salvação, predestinação. Possui o homem livre-arbítrio?
Então, eu acredito que a maneira como o pastor James Kennedy ele coloca essas doutrinas de uma maneira bem acessível para cada pessoa, eu acho que esse livro é extremamente pertinente para uma pessoa que quer começar os seus estudos em teologia reformada. Temos também um livreto também que eu acho muito interessante, de um puritano, John Flavel, Providência, um Mistério, né, da editora PES, né, PES. É um livro bem rápido, né, você consegue ler aí até em uma semana. O livro, ele trata da providência de Deus, da proteção de Deus, a maneira como devemos pensar sobre as providências de Deus, o cuidado especial de Deus para com o seu povo. Então, eu acredito que é um livro muito interessante, além de ser um livro pequeno, né? E você pode entender bem melhor essa doutrina que é um pouco desconhecida dos evangélicos atuais. Providência, um mistério. Mas você tem também um excelente livro do saudoso apologista reformado, C.R. Sproul, Eleitos de Deus. Esse livro aqui, para mim, foi muito importante. Terminei a leitura este ano. O retrato de um Deus amoroso que providencia salvação para seres humanos caídos. Então, ele é muito eficaz no que ele se propõe. C.R. Sproul mostra aqui a sua luta intelectual também para entender o monergismo, né, para a teologia reformada. Ele era uma pessoa bem antagônica à doutrina da predestinação, da eleição, e o seu contato no seminário, suas as suas leituras sistemáticas, né, a sua procura dentro das escrituras, realmente ele veio ser convencido pelas escrituras de que ele estava equivocado. É um livro, assim, do meu ponto de vista, sensacional, ok? Eleitos de Deus. Eu leria esse livro novamente se eu tivesse tempo. Se eu tivesse tempo, eu leria de novo. Um livro fenomenal. Agora, para finalizar, vou apresentar duas obras para vocês que, do meu ponto de vista, toda pessoa que ela se torna monergístico, né, um cristão monergístico, ele deveria ler. Esse livro é da pena de John Calvino, A Providência Secreta de Deus. Esse livro aqui, por que eu acho ele tão importante? Eu estive numa palestra no Mackenzie, alguns anos atrás, e foi apresentado este livro por um dos palestrantes que falava ali sobre a Reforma Protestante, John Calvino. E ele apresentou esse livro. Eu fui atrás do livro, realmente o livro é assim espetacular, porque esse livro foi escrito pela pena do próprio John Calvino para refutar os argumentos de Sebastian Castellion, que era um opositor da teologia reformada. De início, Castellion ele era amigo de John Calvino, e após o evento de Servetus, ele acaba se distanciando dos reformados, e também por ele não ter sido consagrado a pastor, por não acreditar que o livro de Cantares de Salomão, por exemplo, fosse inspirado por Deus, e coisas que o impediram de ir ao ministério. Sendo assim, ele ficou triste com essa situação, e depois acabou usando nomes falsos, né, e se comunicando com John Calvino, fazendo perguntas a John Calvino. E John Calvino responde às suas perguntas. Interessante que as suas perguntas, elas são muitas perguntas dos opositores da fé reformada. E John Calvino vai respondendo de uma a uma, de uma maneira ímpar, de uma maneira bíblica. E é um livro que
Alguns dizem que se Jacó Arminius tivesse vivido no tempo de Calvino, certamente seria provavelmente essas respostas, né, que ele ia dar a Jacó Arminius. Um livro assim, eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu vou ser sincero, é um dos primeiros da lista que está aqui, porque eu acho o livro simplesmente atual, né, e muito necessário em nossos dias. Bem, eu termino com uma obra que eu acredito que ela é bem concisa, bem objetiva e alcança respostas rapidamente para aqueles que indagam sobre a teologia reformada. As Tocantes Verdades da Flor, do pastor Marcos Grangonato. Ok? Este livro aqui, ele é um livro pequeno, foi lançado em 2017. O livro tem aproximadamente 114 páginas, livro fininho, mas ele é um livro que eu daria como um primeiro livro para uma pessoa que abraça a fé reformada, porque ele é os 5 pontos do calvinismo de uma maneira bem explicada. E atrás tem perguntas e respostas, perguntas que, inclusive, muitos opositores intelectuais fazem concernente à teologia reformada. Ok? Eu indicaria, então, esses livros iniciais para uma pessoa que quer conhecer melhor a sua crença, no caso, a teologia reformada, ou para a pessoa que está passando, né, e se tornando um crente da teologia reformada. Então está aí esses livros e essas indicações para os senhores. Eu espero que vocês possam adquirir essas obras e crescer na graça e no conhecimento. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo, acione o sininho e receba as notificações. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus.